boa tarde. Bem-vindos ao P Global ao Vivo, um programa mensal que vai ao encontro dos portugueses pelo mundo que fazem a diferença nos países onde vivem. Este mês vamos falar de Espanha, o país vizinho, com o qual temos historicamente uma relação de vizinhos, ora grandes amigos, ora grandes inimigos. Espanha é, no entanto, o maior mercado das exportações portuguesas e um dos nossos maiores fornecedores, é a nossa única fronteira terrestre e durante séculos foi a nossa única via para a Europa. Temos, portanto, uma história tão próxima que perdura nas nossas relações com o resto do mundo, em particular com a América Latina, e temos cerca de 100 mil portugueses a viver em Espanha, face a sensivelmente 15 mil espanhóis a viver em Portugal, o que é uma diferença bastante grande. Connosco hoje temos 3 ilustres portugueses: António Calçada de Sá, presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa e diretor-geral da Fundação Repsol. Bem-vindo. Daniela Santiago, correspondente da RTP em Madrid e autora do livro A Tempestade Perfeita, Como a Extrema-Direita Regressou à Península Ibérica. Olá, Daniela. Olá, boa tarde. E Gonçalo Boavida, economista que neste momento trabalha em Public Affairs na Lifts Consulting, também em Madrid. Olá a todos e muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Comece por si, engenheiro Calçada de Sá, ou caro António, se me permite, até porque o seu tempo... Melhor. É desde há 6 meses presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa, que dentro de um par de semanas deverá realizar o seu encontro anual em Cascais. Agora, com este agravamento da pandemia, vai ser possível fazer esse encontro presencial? E já agora, qual vai ser o tema do encontro? Olha, muito obrigado, Leonete. Em primeiro lugar, o meu agradecimento sincero também pela oportunidade. E respondendo à sua pergunta, até aqui sim, para já, enfim, nós agora teremos que ver como coletivo responsável, teremos que ir vendo um bocadinho como é que evolui, mas eu penso que nós ao longo destes praticamente 2 anos já aprendemos tanto, não é? Sobre aquelas coisas que relativamente à pandemia hoje pode ser, amanhã não sabemos, agora abrimos, agora fechamos, portanto, não sei, mas como lhe digo, mas vamos estar com uma vigilância muito ativa e também muito responsável, naturalmente, não é? Portanto, vamos ver. Claro. E tem um tema para este encontro? Há uma... Temos vários, nós temos vários. Vamos aproveitar esta reunião anual dos conselheiros da diáspora, Portugal no mundo, e que normalmente nestas datas eles regressam a Portugal, e nós temos um leitmotiv com três slots, com 3 temas a debate. Naturalmente, e quase como não poderia deixar de ser de outra maneira, vai estar relacionado com ciência e saúde. Depois teremos um que vai ser transição energética, e depois temos um terceiro que estará relacionado com economia e empresa, e sobretudo, digamos, isto são 3 slots, são 3 leitmotivs para vermos um pouco a Europa do pós-pandemia, não é? E quando digo Europa, digo a Península Ibérica e também Portugal, não é? Portanto, eu acho que os três assuntos são 3 assuntos de uma enorme, enfim, recorrência, e, portanto, vamos tratar de abordar isto e, enfim, e também dar a nossa opinião, os nossos pontos de vista, envolvendo personalidades do mundo académico, do mundo empresarial, da política, enfim, de Portugal e fora de Portugal também. Muito bem, este recrudescimento da pandemia, no momento em que grande parte da população portuguesa e também europeia estava vacinada, parece estar-nos a apanhar agora, de facto, um pouco desprevenidos. Muitos países europeus e também Portugal voltaram a adotar medidas mais ou menos drásticas, a partir de países, inclusive, em total confinamento. Também o teletrabalho voltar a ser recomendado ou obrigatório, restrições a viagens. O António é também o presidente da Câmara de Comércio Luso-Espanhola. Este é um revés importante para a recuperação financeira acelerada que estava em marcha. Vou primeiro dizer que eu sou presidente da Câmara de Comércio de Portugal em Espanha. A Luso-Espanhola é a Câmara de Comércio de Espanha em Portugal. Muito bem. Peço desculpa. Pensava que era mesmo a Luso-Espanhola. Não, é da Câmara Hispano-Portuguesa. Hispano-Portuguesa. Vamos ver, eu penso que eu para já, eu e o Leonete, eu teria talvez uma visão
eu gostava que fosse um bocadinho mais serena, não é? Portanto, eu acho que a leitura dos acontecimentos nos seus extremos nunca é boa, não é? Portanto, enfim, isto se calhar não é nem vai ser tão mal como se calhar agora se está, enfim, a pensar, e naturalmente não estamos ainda, ou estaremos ainda um pouco longe de uma solução, até porque existem aqui fatores que são fatores de grande incerteza. O que eu acho, e aí é uma opinião muito pessoal, não é? Que, na verdade, nós aprendemos muito também ao longo deste período de pandemia. Não foi só, enfim, em relação à ciência e às ciências da saúde, mas também no mundo empresarial, mas também nas formas de trabalho, enfim, se calhar essa aceleração digital que ninguém estava à espera e aconteceu. Não é? Portanto, eu antes de falar já, se calhar, numa travagem brusca, não é, da economia e da recuperação, eu diria que eu acho que nós vamos ter que ir vendo, e de maneira se calhar um bocadinho compassada, nós vamos ter que ir vendo como é que as coisas evoluem. Portanto, sim, isto é um bocadinho, é uma notícia, enfim, esta manhã eu ouvia em alguma rádio, não é, que a questão da pandemia estava, em termos dos mídias, estava entre as 10 e as 15 notícias mais relevantes no dia-a-dia, até à semana passada, não é? E que na última semana volta a estar entre a primeira, a segunda ou a terceira notícia, não é? Mas, portanto, eu penso que aqui nós vamos ter que dar lugar, naturalmente, isto tem que ser a ciência, tem que ser os cientistas e tem que ser a medicina a que nos tem que dizer se nós, enfim, em que momento é que nós estamos, o que é que isto de facto significa num muito curto prazo de tempo, ou seja, nos próximos 3, nos próximos 6 meses. E então aí sim, fazer algumas leituras em termos de quais vão ser os impactos. Eu penso que neste momento na dúvida, aprendemos que o sermos precavidos e, portanto, o anteciparmos é sempre bom e, portanto, num cenário de incerteza, se calhar é muito importante darmos esse passo em frente e, portanto, se calhar não cometermos erros que se cometeram no passado e dos quais eu acho que nós aprendemos, mas eu se calhar daria um pouco mais de tempo para ver de facto se esses impactos vão ser tão significativo. Não, para já eu diria que nós não sabemos, enfim. Na economia não é ainda visível. De qualquer forma, na vida das pessoas, neste momento, pelo menos num mês, ainda por cima de festas, de Natal, de Ano Novo, um mês por excelência de viagens, os governos estão a tomar medidas e o governo português já anunciou várias delas, inclusive a obrigatoriedade de apresentar não só o certificado de vacinação, como testes negativos à entrada do país. Isso foi, curiosamente, Daniela, foi o que aconteceu há uns meses, quando Espanha determinou que só se podia entrar em Espanha de Portugal com testes negativos. Portugal não reagiu bem, no entanto agora Portugal tomou esta medida. Será que desta vez as autoridades dos dois países estão mais concertadas? E também que medidas, Daniela, é que já se conhecem que o governo espanhol poderá tomar agora face a esta nova variante? Obrigada pelo convite e os meus cumprimentos a todos os que participam neste programa. Portugal está neste momento a antecipar medidas que Espanha para já não está a antecipar. É curioso, ainda há instantes estive em direto para um canal espanhol que me questionavam exatamente acerca disto e que aplaudiam o facto de Portugal estar a ter aqui alguma precaução, principalmente nessa pausa que vai fazer depois do Ano Novo, começando as aulas só dia 10. Aqui em Espanha, o que se passa neste momento é que são apenas exigidos testes negativos para além do chamado passaporte Covid, o certificado de vacinação, às pessoas que chegam por via aérea de países considerados de risco, e portanto aqui estamos a falar da África Austral neste momento,
Há pouco a Presidente da Comunidade de Madrid dizia que para já não pensa impor medidas específicas aqui na capital. Os casos estão a escalar novamente. A vacinação aqui também está muito perto dos 90%. Portugal está no topo dos países europeus com uma taxa elevada, com a maior taxa de vacinação, mas Espanha também se aproxima. Mas, no entanto, os casos não param de aumentar. Já sabíamos que isto ia acontecer. Há muitas pessoas que estão vacinadas, há pessoas que passaram pela doença e estão novamente a passar por ela, mas a Espanha está, neste momento, ainda um pouco à espera de ver o que vai acontecer. O Conselho de Ministros desta terça-feira já vai aprovar essa suspensão também, tal como aconteceu com Portugal, com os voos com a África do Sul, Moçambique, mas como sabemos as relações com estes países da África Austral são muito mais fortes, eu diria, entre Portugal, ou em relação a Portugal, do que propriamente a Espanha. A Espanha tem essa ligação mais com a América Latina. Portanto, para já, a Espanha está a ver como vai ser a evolução, aqui para não ter palavras em castelhano, como vai ser a evolução de toda esta situação e depois agir. Muito bem. De qualquer forma, a verdade é que, como também já percebemos, portanto, isto teve um impacto forte na economia no último ano e meio, esta pandemia. E o Gonçalo trabalha na área da representação de interesses entre os dois países. Na sua percepção, sentiu que a pandemia teve um impacto também direto nas relações económicas entre Portugal e Espanha? Olá, Leonete. Olá, bom dia, Gonçalo. bom dia a todos. Sim, de facto, a pandemia afetou-nos a todos, colocou-nos a todos em novas realidades. Eu de facto, vivo em Madrid e trabalho essencialmente na área de Public Affairs em Portugal. Portanto, por exemplo, no meu caso, nas relações que eu tenho entre o sítio onde vivo e, na verdade, o local onde desempenho a minha atividade económica, até foi positivo, veio normalizar um bocadinho este trabalho remoto que eu tenho. Portanto, no meu caso, em particular, normalizou a minha forma de trabalhar. Agora, obviamente, que entre países, e nós, tanto os que aqui estamos hoje, como todos aqueles que conhecemos que vivem aqui em Madrid e muitas vezes têm funções ou responsabilidades ibéricas e que trabalham muito com Portugal, durante o último ano e meio vimos a atividade de alguma forma limitada, tivemos dificuldade em ir a Portugal às vezes que precisávamos, tivemos alguma dificuldade nesta vida entre estes dois países, mas depois, como há pouco dizia o António, obviamente que a digitalização acelerou. Passámos todos a ter um acesso muito maior às agendas e aos slots de agenda de uns e de outros, e de repente passámos a conseguir ter reuniões que de outra forma iriam durar, eram missões empresariais de 2 dias, a deslocar-nos todos, aqui vamos 3 ou 4 de Espanha a Portugal, ou de Portugal a Espanha, e passou a ser o dia-a-dia, podermos ter reuniões ao mais alto nível. Eu posso dizer que consegui ter reuniões, enfim, com alguns decisores políticos, em que as agendas se conseguiram abrir de um dia para o outro para meia hora de reunião entre empresas e decisores políticos. E meia hora de reunião no passado, antes da pandemia, levava, se calhar, um mês a agendar e a conseguir preparar e a conseguir arranjar esse slot para essa reunião, e com o custo de todos nos deslocarmos, etc. Claro. E, de repente, no fruto também da necessidade de aguçar o engenho, não é? Tivemos todos que passar por este novo modo e, de facto, conseguimos todos também beneficiar um bocadinho deste agilizar. Eu ainda há pouco terminava uma reunião e comentava isso, que já estamos neste momento naquele ponto em que, quando marcamos reuniões presenciais, nos esquecemos que temos que nos deslocar de um sítio para o outro. Porque até as agendas passaram a ser otimizadas, não é? Portanto, é verdade que entre Portugal e Espanha, eu diria que houve aqui um equilíbrio. Há alguma dificuldade na locomoção durante a pandemia, é verdade, mas ganhámos também com o agilizar destas relações digitais e eu acho que isso, enfim, vai trazer alguns benefícios.
O Gonçalo lembrava na conversa que tivemos na semana passada que Portugal tem um PIB per capita próximo da última região espanhola, da mais pobre região espanhola. Imagino que em Madrid se olhe para os portugueses como uma espécie de parente pobre, ainda por cima, um pouco arrogante na sua afirmação de independência. É isso que sente aí? Olha, Neto, eu ainda hoje depois fui verificar os números e, de facto, o PIB per capita das regiões espanholas varia, e os dados, estes são dados de 2020, varia entre 36 mil euros na região de Madrid e, números redondos, 19.500 euros na região de Extremadura, PIB per capita. E Portugal tem um PIB per capita na casa dos 19, 20 mil euros. Portanto, essa é uma realidade. Ou seja, ainda que a realidade económica não seja depois essa, até porque, enfim, é um indicador, vale o que vale, enfim, os números valem o que valem, podemos encontrar outros tipos de indicadores, mas a realidade é um bocadinho essa. Claro que depois ao nível enfim, temos aqui um bom representante de um setor de atividade e que tem também uma visão seguramente interessante. Obviamente, do ponto de vista de representatividade ao nível de negócios, Portugal poderá estar ali ao nível de uma quarta região de Espanha, no nível de volume de negócios que poderão ter com Portugal. Mas a verdade é essa, é que enquanto que Espanha tem 4 a 5 vezes a população portuguesa, tem depois 7 a 8 vezes o nosso PIB. Ou seja, isso diz logo alguma coisa daquilo que é, que serão os indicadores de produtividade. Agora, eu acho que Portugal tem tido, nos últimos anos, e digo nos últimos anos, na última década, se calhar, nos últimos 10, 15 anos, tem vindo a ganhar algum protagonismo, até porque tem vindo a ser um player muito relevante nos diferentes setores e tem-se vindo a afirmar cada vez mais como um player muito interessante em diferentes setores. Como dizia há pouco também o António, quando referia àqueles 3 slots de que vão trabalhar agora na próxima reunião, obviamente na área da saúde, na área da energia, etc. Portugal, enfim, apresenta-se como um player interessante. Portanto, acredito que em alguns números Portugal tem ainda um caminho a fazer. Depois, em algumas áreas específicas, eu acho que Portugal é um player e é um parceiro com Espanha, até diria que um parceiro depois para a relação europeia é um parceiro muito importante e muito relevante. Era isso que eu gostava de perguntar também ao António, não só qual é o papel que hoje Portugal tem em termos de captação de investimento e de atração de empresas, em relação não só na forma como pode potenciar a representação junto da Europa e potenciar as relações ibéricas junto de Bruxelas, mas também em que medida é que Portugal ainda representa hoje para a Espanha uma entrada no mercado brasileiro e em alguns mercados africanos. Ou se Espanha já dispensou Portugal nessas relações comerciais? António, não estamos a ouvir? Está-me a ouvir? Agora sim. Sim. Não, isso é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta que dá para uma conversa, para uma reflexão muito longa, mas, enfim, eu acho que há aqui 3 aspectos, não é? E, portanto, com relação ao Portugal-Espanha, onde nós estávamos, onde nós estamos agora, bom, eu penso que existem alguns fatores intrínsecos que nós temos que ter em conta sempre, não é? Portanto, o primeiro tem muito a ver com as escalas, tem a ver com a dimensão, tem a ver com os tamanhos e, portanto, isso é algo que está aí e, portanto, não acho que não temos porque nos sentir menos pelo facto de pertencermos a um país que tem uma geografia mais reduzida. Portanto, esse é um primeiro ponto, mas que convém ter isso sempre presente, não é? Não veio mal nenhum ao mundo, nós somos um país, temos o tamanho que temos e pronto, e acho que isso não é o maior problema. Segundo, em relação a questões de crescimento, não é? Portanto, nós tivemos ou vivemos sempre durante muitas épocas onde, além de que tínhamos se calhar um contexto de um país que tinha uma dimensão enfim, mais reduzida, mas também era facto, não é? Se calhar a falta de crescimento. Quando digo de crescimento, é crescimento económico puro nas distintas áreas de atividade, ou seja, um crescimento sempre
relativamente, enfim, suave, por chamar-lhe assim algum nome, não é? E depois, em termos também de falta de uma indústria muito potente ou indústrias muito potentes. Portanto, isso muitas vezes também tem muito a ver com isso, não é? Portanto, normalmente o facto enfim, a história acompanha, não é? Portanto, é verdade que isto eram uns condicionantes, mas dito isto, que tem a ver com o tamanho, portanto, são tamanhos que são diferentes, é preciso ter isso em conta. A parte do crescimento, eu penso que a parte do crescimento hoje está mais resolvida, se calhar no passado nós tínhamos se calhar aí mais alguns problemas diferentes, e depois também a questão da indústria, né? Portanto, a Espanha é mais industrial, tem regiões com um peso e um protagonismo da indústria muito relevante, mas é preciso termos isso em conta. Dito isto, eu penso que as relações entre Portugal e Espanha nunca estiveram tão bem, ponto número 1. Ponto número 2, eu acho que as relações entre Portugal e Espanha são cada vez mais tidas em conta e são mais respeitadas no âmbito da própria Europa comunitária, na relação também com as outras grandes regiões do mundo, como pode ser a África ou como pode ser a América Latina. E, portanto, eu diria que, olha, eu já vivo aqui há muitos anos, eu cheguei à Espanha em 1988, e portanto depois estive em Espanha uns anos, voltei a Portugal, depois estive no Brasil e depois na Argentina, mas portanto eu vivi essas etapas e posso dizer que em termos das relações e das relações bilaterais que afetam nomeadamente o comércio, as relações empresariais, mas também no mundo da educação, eu cada vez vejo mais e mais natural portugueses em Espanha, em geral, em toda a Espanha, não é só em Madrid, em toda a Espanha, e vejo cada vez mais espanhóis em Portugal, e não é só em Lisboa. Portanto, o que eu acho que aí houve muitas coisas que ao longo desta última década, destas últimas 2 décadas, aconteceram. Isso tem muito a ver também com o facto de que se desenvolveram muito e bem as infraestruturas com a nossa entrada na altura, na Comunidade Económica Europeia. Portugal e Espanha tiveram uma agenda que foi muito similar em muitas coisas, e hoje em dia eu penso que Portugal e Espanha estão muito mais próximos, mas muito mais próximos do que nunca. Isso não tenho grandes dúvidas. Depois, existem esforços concretos relativamente àquilo que pode ser, e já está a ser, e vai ser melhor, são as relações que nós temos em toda a região transfronteiriça. Quando nós hoje vemos, por exemplo, enfim, eu sou do Norte, eu sou do Minho, não é? Portanto, eu sou de Caminha, de uma freguesia de Venado, que está muito próxima à Espanha. Portanto, eu vejo a Espanha da janela do meu quarto, não é? Portanto, a única coisa que eu posso dizer é que quando nós olhamos para estes, poderíamos quase dizer, ecossistemas, se falarmos, por exemplo, do turismo, nós temos grandes infraestruturas turísticas em território espanhol, em toda a zona da Galiza, em toda a zona das Rias Baixas, etc. Enfim, são muitos anos onde tiveram a desenvolver toda essa infraestrutura, mas se calhar temos o melhor hub aéreo que está no aeroporto do Porto. E hoje em dia, nós se calhar temos que pensar já um bocadinho em termos um bocado diferentes, que isto já não é, bom, isto é meu, isto não é meu, e portanto, não, se nós olharmos para aquilo que poderia ser o desenvolvimento de uma oferta integrada, só na parte turística nós temos muito para fazer, mas se nós formos ver a parte industrial, vejamos, por exemplo, a quantidade de empresas, grandes empresas com uma tecnologia absolutamente outstanding, não é? Que são, por exemplo, fornecedores de grandes líderes têxteis que estão em Espanha, nomeadamente na Galiza. Mas se formos à indústria dos componentes do automóvel, acontece a mesma coisa. Então, eu acho que essa coisa de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, eu acho que isso eu acho que esse produto, esse conceito, eu acho que já caducou. Hoje em dia são muito mais as oportunidades e, portanto, eu acho que essas oportunidades estão a ser mais ou menos visibilizadas, se pode dizer, estão a ser mais ou menos evidenciadas nas cimeiras, onde os nossos governos têm os seus encontros bilaterais. Não é só agora, isto já vinha de trás de alguma forma, não é? E depois, para abordar a terceira questão que a Leonete estava a referir, que era Portugal com relação à África ou à Espanha com relação à América Latina, sim, isso é verdade, isso tem a ver com fatores históricos, não é? Portanto, bom, depende, nem é em toda a África, também não é na América Latina toda, não é? Mas a verdade, o que eu acho é que Portugal e Espanha juntos
são muito mais fortes, são muito mais atrativos desde todos os pontos de vista. Visto de Espanha para Portugal ou visto de Portugal para a Espanha. Não tenho dúvida nenhuma. E depois, para terminar, e aí, se calhar agarrando em algumas daquelas coisas que o Gonçalo tocou, assim de leve, acho também que nós temos tido oportunidade para mostrar que o talento português viaja. E, portanto, a verdade é que eu tenho visto, e cada vez mais agora, neste papel que tenho no Conselho da Diáspora, eu vou vendo esses portugueses, não só na Europa e no mundo, mas também em Espanha. E por exemplo, olha, eu não tinha tido o prazer ainda de conhecer a Daniela e o Gonçalo, mas eu não tenho dúvida nenhuma, nós estamos a falar de representantes que são grandes representantes de Portugal em Espanha. Ora bem, nós o que temos que conseguir agora é articular, e um bocado como dizem os ingleses, não é? O connecting the dots. Nós temos é que conseguir que todos estes talentos, que todos estes contactos, todas estas pessoas consigam estar numa rede que no limite vão ajudar Portugal. E de passo certamente vão ajudar também pelo facto de nós termos uma responsabilidade concreta em Espanha, não é? Mas eu tenho, e com isto termino, mas eu tenho uma visão muito positiva, sabe? Eu tenho uma visão positiva porque eu não me lembro de como eram as nossas relações entre Portugal e Espanha quando nós tínhamos que passar na fronteira de Valença e tínhamos que levar o passaporte, não é? Portanto, eu não me lembro disso. Claro. Quando as pessoas iam à Espanha, depois fazer aquelas compras de Natal. Não é? Isso já está superado e já estamos numa fase definitivamente muito mais interessante. Sr. Engenheiro, não resisto a dizer, há coisas que nunca mudam e os portugueses continuam e cada vez mais, e principalmente agora, a ir à Espanha a abastecer os automóveis tanto quanto possível. E não resisto a perguntar-lhe, como no quadro da Repsol, ao dirigente da Repsol. Essa pergunta era inevitável. Já tinha na lista, não é? Portanto, vamos ver, eu penso que aqui há duas questões, basicamente, que nós temos que ter em conta, não é? E que tem a ver com a carga impositiva num lado, numa região, ou nas regiões, e a carga impositiva nas outras regiões. A verdade é que muitas vezes eu acho que existem demasiados, como é que diríamos, demasiados titulares, não é? Em Espanha dizemos titulares, ou headlines, ou cabeçalhos de notícia. Exato. Depois, quando desenvolvemos a notícia, vemos que, se calhar, aquilo não merecia um titular tão grande. Às vezes dá a impressão que não temos notícias, não é? Portanto, notícias subir os combustíveis. Bom, a verdade é que nós temos que olhar para a estrutura completa. Portanto, tudo isto começa com o custo de produto, ao qual depois se lhe estão a adicionar uma série de cargas fiscais, de impostos, diretos, indiretos, etc. Se pensarmos que se calhar 1 litro de combustível custa menos de um litro de água, coisa estranha, e além do mais, se pensarmos que 2/3 daquele preço são impostos, bom, teríamos que perguntar, de certa forma, às políticas das autoridades fiscais, não é? Mas, portanto, nós, neste caso, a única coisa que lhe posso dizer é que nós não temos, digamos, um grau de ingerência sobre as questões fiscais, não é? Dito isto, também é verdade que a Europa, a nossa querida Europa comunitária, há de com o andar dos tempos, há de poder chegar, enfim, a uma situação um bocadinho diferente de isonomia fiscal, não é? Porque isto não é, e nós temos um denominador comum, que é o euro, não é? Depois temos mais algumas políticas, não são as políticas de coesão, etc, etc, mas também existe a parte fiscal, que hoje por hoje cada um tem a sua, não é? Está muito complicado, essa parte ainda vai demorar algum tempo, seguramente. No mês passado, voltando agora, pegando também em algumas pistas que nos deixou, no mês passado Portugal e Espanha assinaram um novo tratado de amizade e cooperação, com 9 acordos e uma estratégia de ação conjunta para potenciar os planos de recuperação e resiliência nos dois países. A Daniela acompanhou a Cimeira de Trujillo, onde pela primeira vez, Daniela, o António Costa admitiu, o nosso primeiro-ministro, que a linha de alta velocidade que está a ser feita entre Évora e Badajoz será também de passageiros, caiu um tabu nessa altura. Achas que em Madrid também existe esse interesse e essa vontade para que finalmente exista uma ligação ferroviária decente entre Portugal e Espanha?
há essa vontade, de certo, não só por parte de todos os portugueses que vivem aqui, mas também dos espanhóis. E eu gostaria de, sublinhando aqui algumas ideias do engenheiro Calçada de Sá, de facto eu julgo que a relação entre Portugal e Espanha nunca foi tão viva, tão positiva e tão enriquecedora para os dois países como está a ser neste momento. Eu fui dessas portuguesas que vinha comprar o material escolar, foi nas da União. Eu cresci na Covilhã, numa zona de raia, e tenho a agradecer o facto de ter crescido exatamente numa cidade onde se via mais televisão espanhola que portuguesa, eu falar castelhano e entender castelhano como percebo o português, desde pequenina, porque de facto era mais rápido ir a Salamanca do que ir a Coimbra, não é? Portanto, devido às estradas, atravessar a serra, ou ir diretamente, já com boas estradas, até Salamanca. Há 6 anos e meio, quando cheguei à Espanha, eu senti que ainda havia alguns entraves no conhecimento real entre os espanhóis, principalmente os espanhóis madrilenhos, porque se formos, por exemplo, à Catalunha, eles parece que conhecem muito mais Portugal e até parte da história de Portugal, também por outros temas que nos levariam a outras coisas, e as questões da independência e isso tudo, mas o conhecimento em relação a Portugal ainda se cingia muito a Lisboa, ao pastel de nata e ao bacalhau. Nos últimos 6 anos as coisas mudaram muito, eu noto que mudaram muito, tanto em termos de o turismo de Portugal, que tem feito um trabalho excepcional, os políticos, os embaixadores, que para mim não é só o embaixador na figura, tal como existe, mas o engenheiro Calçada de Sá, o próprio Gonçalo, eu própria, que tantas vezes fiz comentário na televisão espanhola, algo que nunca tinha acontecido, uma jornalista portuguesa ser comentadora residente na TVE. Portanto, tudo isto, todo o trabalho junto e também a curiosidade dos espanhóis em perceberem, afinal, que país é este que está aqui ao lado e que nós conhecemos tão pouco, levou a esta relação. Depois uma relação excepcional entre o rei e Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, tudo isto, a própria crise política que existiu em Espanha com Pedro Sánchez a querer copiar o modelo de governação que havia em Portugal, tudo isto levou a que os espanhóis conhecessem muito melhor a realidade portuguesa do que conheciam antes. Em relação aos temas, e não querendo aqui desviar-me mais, em relação à alta velocidade, a alta velocidade é de facto uma questão que se arrasta ao longo dos anos. Aliás, eu acho que numa das primeiras cimeiras, também na primeira, em Trujillo, já se falou deste assunto, não é? E, portanto, este é um tema que se arrasta. Não podemos continuar com um comboio que agora já nem existe desde a pandemia, que demorava 10 horas e meia para fazer Madrid-Lisboa, que era um autêntico pesadelo e vivia-se à noite, portanto era um pesadelo realmente, não é? E agora que, depois da primeira pedra do Ave Galego ter sido lançada em 2001, e agora, dia 21 de dezembro, vai passar a ser uma realidade, portanto, para todos os portugueses que vivem no Norte, se forem até Ourense, podem chegar a Madrid em 2 horas e 15, é cada vez mais urgente também aqueles que estão, por exemplo, em Madrid, poderem ir a Lisboa, mais ou menos neste espaço de tempo. Eu julgo que a distância entre Madrid e Barcelona é a mesma que existe entre Madrid e Lisboa, e eu consigo fazer essa viagem em 2 horas e meia. Portanto, impõe-se esta... o que levaria a um fluxo muito maior de turistas também a Lisboa, porque aqueles que vêm, ou vice-versa, não é? Porque aqueles que viajam para Madrid poderem estar em 2 ou 3 horas em Lisboa, poderiam visitar e poderia haver aqui uma estratégia turística totalmente diferente, e para as empresas também seria algo muito importante. Portanto, eu julgo que este tema, e agora que António Costa volta a falar nele, porque foi um tema um pouco tabu e evitado nos últimos anos, eu questionei muitas vezes os governantes que vieram a Madrid sobre esse tema e tentavam sempre deixá-lo um pouco ali arrumado ao canto. Julgo que agora o ressurgimento desse tema é mais que uma boa notícia. Muito bem. Gonçalo, eu gostava de perguntar-lhe daquilo que conhece dos 2 planos, que aqui se chama Plano de Recuperação e Resiliência, e nesta perspectiva de que os 2 governos querem potenciar
os planos em conjunto para tirar maior partido e tirar mais valias. Em que áreas é que acha que pode haver, de facto, alguma afinidade de projetos e de interesses que podem potenciar esta bazuca? Deixe-me vou só dar um passo atrás para comentar o tema da alta velocidade. Obviamente que eu acho que seria muito interessante. Eu tenho uma dúvida, e confesso que também não fiz essa pesquisa ainda, mas tenho uma dúvida que é ao nível dos custos para o utente, ou seja, quem é que consegue competir hoje com um bilhete de avião que hoje em dia está a ser comprado a 30 euros ou a 40 euros por viagem. Deixe-me contrapor, Gonçalo, já agora, deixe-me contrapor com as questões ambientais e com a transição também verde que é preciso, está a ser preciso fazer. Portanto, por exemplo, a minha filha e provavelmente alguns dos nossos filhos já viaja sozinha, já tem mais de 20 anos, tem 20 e poucos anos. Ela de todo prefere um comboio ao avião. Não, Leonete, eu também, e se há coisa que eu há muitos anos digo, é que o modelo de viagem, principalmente viagem curta de avião, tem que se reinventar. Porque aquela hora e meia que nós passamos, que é superior ao tempo de viagem, que nós passamos a ir ao aeroporto, a chegar ao aeroporto, a estar à espera para o embarque. Enfim, eu hoje e vou a Lisboa semanalmente, eu hoje passo mais tempo, obviamente, em todo o processo do aeroporto do que necessariamente dentro do avião. E isso, eu acho que o modelo do avião tem que se reinventar com os pontos aéreos, com aquele modelo mais facilitado. Mas depois temos o tema da segurança e tivemos desde o 11 de setembro tivemos aqui um incrementar de medidas de segurança e, portanto, não estamos para vir, como dizem os espanhóis, para menos, estamos para ir para mais, não é? Portanto, eu considero que, de facto, que o comboio, obviamente que a alta velocidade, do ponto de vista ambiental, tem vantagens evidentes, porque ainda não há aviões em energia solar, não é? Portanto, o avião não se antevê que utilize outra coisa que não petróleo e, portanto, obviamente que tem vantagens. Agora, do ponto de vista do preço para o cidadão, eu não sei até que ponto não vamos depois ter bilhetes de Lisboa-Madrid a 200 euros e depois temos a concorrência do avião a 30 ou 40. E, portanto, no fim do dia, é bom que alguém pense, mas depois lá entramos no modo dos subsídios, para aquilo se tornar atrativo e interessante. Enfim, é um modelo que eu gostava de ver, do ponto de vista de modelo económico, gostava de ver como é que se pode sustentar, para não fazermos um investimento e depois termos apenas, não queria dizer uma elite, mas temos apenas alguns a utilizar o comboio e depois todos a utilizar o avião mesmo. Portanto, eu acho que é interessante. Entrando no PRR, como disse, o PRR é de facto um instrumento, em Espanha também se chama PRR, Recuperação e Resiliência, e de facto é um instrumento essencial. Portugal e Espanha temos um histórico de utilização de fundos comunitários, para algumas pessoas com melhor opinião, para outras, não tão boa, do ponto de vista de investimentos que têm de ser estruturais. Neste momento o PRR é um misto de estrutural, mas também de conjuntural, ou seja, tem que nos ajudar a sair desta situação. Há, de facto, aqui, tivemos, como há pouco referíamos, uma necessidade do ponto de vista das novas tecnologias, uma necessidade que, de repente, toda a gente passou a precisar de ter acesso, ter formação e ter boas ligações, bons equipamentos. Ninguém tinha uma webcam, com muitas aspas, mas tínhamos a webcam dos nossos computadores. Hoje, se calhar, muitos começámos a comprar uma webcam externa. Há ano e meio, a webcam era para utilizar pontualmente, não é? Ninguém trabalhava com novos monitores, trabalhávamos com o monitor do computador. Hoje é uma chatice, tivemos que passar 12 ou 14 horas a olhar para aqueles monitores diminutos. Portanto, de repente, todos tivemos que passar a ter acesso a outro tipo de ferramentas. O PRR vem dar resposta a muitas destas necessidades. Mas depois vem também em algumas áreas estruturais, onde Portugal e Espanha têm, de facto, de colaborar. Na área da energia, por exemplo, que falávamos há pouco, eu acho que é uma área essencial, e onde Portugal, agora na cimeira que tivemos, assinou, de facto, algum intuito de se aproximar, e, salvo erro, a Daniela pode-me confirmar, eu acho que hoje, dia 29, ia haver uma reunião em Lisboa
já com salvo erro, uma ministra espanhola, com alguns quadros portugueses do governo, com alguns membros do governo portugueses, para tentar já começar a desenhar algumas coisas. Nós temos o mercado ibérico, que já é ibérico, já trabalha de forma estruturada, de forma unida. Temos, de facto, uma série de parcerias. Temos, de facto, o trabalho na mobilidade elétrica, que também se prevê, faz todo sentido, ou seja, eu não posso planear viagens e ter que planear viagens elétricas em carro e ter que estar a ver onde é que em Portugal tem na rede portuguesa, que é gerida pela Mobié, e depois na rede espanhola. Tem que haver uma integração. Outra coisa não faz sentido. E, de facto, o importante é que estes fundos, tanto em Portugal como em Espanha, sejam utilizados de forma estrutural. E esse, para mim, e é um desafio que eu deixo, é que não tenhamos a tentação de utilizar os fundos por utilizar, no sentido de pôr o dinheiro a circular na economia, porque depois o efeito multiplicador esgota-se. Ou seja, se não houver um planeamento estrutural, se for demasiado conjuntural, se não houver um planeamento estrutural e a utilização for conjuntural, for para responder à urgência do dia de hoje, nós podemos ir comprar computadores para todos os professores. Daqui a 2 anos estes computadores avariam, deixam de funcionar, não há PRR para comprar novos computadores e os professores não vão ter computador para utilizar. Se não dermos formação, a nossa classe docente, que ainda agora há pouco saiu um estudo que dizia que uma grande percentagem se vai reformar muito em breve, se não dermos formação, por mais computadores que compremos, não vamos ter o sistema a funcionar. Portanto, é bom que o PRR seja utilizado para uma alteração estrutural e aí Portugal e Espanha têm um papel muito relevante. O António dizia há pouco, e é verdade, nós tivemos desígnios muito semelhantes, fomos países da coesão, chamados países da coesão, Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, e hoje olhamos para os números e a Irlanda passou por um determinado patamar, Espanha deu alguns passos, Portugal não pode ficar para trás. E, portanto, o PRR é mais uma oportunidade, e relembro, o quadro comunitário vai somar, o novo quadro comunitário vai somar ao PRR. Portanto, temos uma oportunidade muito importante pela frente, e hoje em dia Portugal tem que fazer investimentos de forma agregada com Espanha para, de facto, nos alinharmos e termos políticas o mais aproximadas possível, para termos aqui uns ganhos de escala, que também falávamos há pouco, porque Portugal aí passa a ser parte da Península Ibérica, e aí os investimentos são feitos com outra escala. António, gostava de saber se concorda com o Gonçalo, se identifica outros setores onde também pode haver uma potencialização das relações económicas, e também gostava de ouvir a sua opinião sobre esta aposta na ferrovia, por um lado, e no automóvel elétrico, no fabrico do carro elétrico todo, desde o lítio, desde a produção do lítio para as baterias até à sua montagem, como ficou também decidido na Cimeira. Gostava de ouvir a sua opinião sobre estes assuntos. Eu penso que temos aqui, são duas considerações, uma é um pouco de carácter talvez mais geral, não é? Que é como é que nós podemos abordar de maneira conjunta, enfim, como é que nós podemos somar talento e somar capacidades. Acho que agora, na moda, diríamos isso, não é? Como é que nós somos capazes de somar talento e capacidades, porque existem capacidades dos dois lados. Se calhar nós temos aqui um mercado 4, 5 vezes mais potente, quando falamos só a nível regional, Península Ibérica, mas depois temos, enfim, alavancas do ponto de vista da tecnologia, da ciência, etc., da própria inovação, onde nós temos universidades portuguesas muito bem posicionadas. Portanto, eu penso que aí eu não sei referir-me a uma indústria, eu falo, por isso dizia em geral, de um conjunto de indústrias. Se calhar é o setor automóvel, componentes e digital de um lado e produção, fábricas do outro, mas que no fundo elas acabam por ter um certo nível de convergência. Portanto, e aí eu falo na indústria automóvel, mas também falo na indústria têxtil, poderia falar na indústria do plástico e reciclagem, na economia circular, etc, etc. Isso muito em geral. Eu penso que hoje em dia Portugal está numa posição muito melhor para poder ser um grande parceiro de Espanha. E porquê? Porque no campo da tecnologia, da inovação e do desenvolvimento, eu penso que de facto nós demos grandes passos.
E aí nós temos polos de inovação muito interessantes em Portugal, em quase todo Portugal, no Norte, na zona de Braga, etc. Temos muito, muito trabalho feito, eu penso que temos grandes oportunidades de poder fazer, enfim, essa união, por dizer de alguma maneira, entre aquilo que é, se calhar, mais componente de tecnologia digital, etc., com as capacidades produtivas, muitas delas até já estão instaladas, não é? Portanto, no lado de Espanha. Isto com relação a uma coisa. Depois, com relação a grandes questões das infraestruturas, pois com certeza, eu acho que uma linha de alta velocidade, assim sem mais, é sempre estruturante, não é? Portanto, uma linha de alta velocidade, eu às vezes disse isso na própria Câmara de Comércio de Portugal em Espanha, tenho o prazer de presidir há uns anos, eu dizia sempre que esse teria sido o pecado mais facilmente perdoado, não é? Porque nós, enfim, vimos, se calhar, em muitos lugares da Europa e se calhar na Península Ibérica, nós vimos portos onde não passam barcos, estradas e autoestradas onde não passam carros, aeroportos onde não aterraram aviões ainda, não é? Portanto, nós já cometemos esses pecados todos antes, não é? Portanto, se eventualmente fosse um pecado, o da linha de alta velocidade teria sido um pecado que eu teria dito, olha, esse já estaria perdoado, não é? Portanto, eu acho que, no ponto de vista genérico, a alta velocidade faz mesmo parte, porque nos vai ajudar a vertebrar de uma maneira muito definitiva o que é o networking. Isto não é o corredor Madrid-Lisboa, isto é o corredor Espanha-Portugal. Nós temos que pensar também um bocadinho, ou começar a pensar um bocadinho mais, que isto, Portugal e Espanha, não é Madrid e Lisboa, são outras coisas, são outras regiões, são as transfronteiriças todas. É na Galiza, mas é também na Extremadura, mas é também ao sul. Portanto, eu acho que alta velocidade sim. Agora, por uma questão de custo-eficiência, se calhar nós temos que programar bem as coisas para depois não ficarmos sem as duas, não é? Portanto, se calhar agora temos que pensar na questão das mercadorias e se calhar um bocadinho de passageiros e no futuro teremos que ver. Temos grandes projetos no campo do ferroviário que, vertebrando mais e melhor, Portugal e Espanha vão vertebrar muito mais a Península Ibérica com o resto da Europa. Não tenho dúvida nenhuma. Os corredores de mercadorias de Espanha, o corredor de mercadorias Sines, Espanha e daqui para o sul e centro da Europa, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu sou um convencido que essa parte tem que estar. Relativamente à questão do desenvolvimento das redes elétricas, etc. Sim, aliás, eu acho que isso tudo não só está nas agendas e nos acordos, nós vamos vendo isso. Agora, há aqui algumas questões que nós temos que fazer uma pequena reflexão. Nós falamos muito rapidamente de eletricidade e mobilidade. Ora bem, a eletrificação da economia não é a solução para todos os problemas. Existe uma parte muito relevante da economia que nós não conseguimos eletrificar. Nós falamos na eletrificação da circulação da mobilidade privada, mas nós temos que ver como é que vamos resolver a eletrificação do transporte comercial pesado, como é que um caminhão que sai de uma base logística em Portugal faz 3.000 quilómetros na Europa e tem, digamos, autonomia, por exemplo. Como é que nós vamos resolver o problema da eletrificação do transporte marítimo, que não está resolvido, nem vai estar a curto. Como é que nós vamos resolver o problema da eletrificação no transporte aéreo? Não está resolvido, nem está à espera que se resolva proximamente. E depois temos também uma parte importante da eletrificação em setores pesados, que são eletrointensivos. O caso de como é que nós vamos resolver a indústria do cimento, fundamental para a construção. Como é que vamos resolver o problema da indústria do papel? Fundamental. É dizer, e não falo já nas das energias, não é? Portanto, eu penso que há aqui um ponto que requer um bocadinho de reflexão, porque é uma notícia, assim, a questão dos carros elétricos, vamos ver, nós temos que pensar duas coisas, acho que deveríamos pensar, ou poderíamos pensar, porque elas não são incompatíveis. A progressão, por assim dizer, de certa maneira, de termos infraestrutura elétrica para a circulação, para a mobilidade elétrica nos passageiros, no transporte ligeiro de passageiros, com certeza, eu acho que isso tem que ser uma aposta, mas tem que se fazer outras apostas também. E tem que se fazer outras apostas também, porquê? Porque hoje em dia, quando nós falamos das emissões, uma tonelada de CO2, ela tem o mesmo peso e o mesmo impacto na atmosfera de Madrid que em Xangai, que ela está lá em cima a mais de 150 quilómetros, não é? Portanto, o que nós temos que ver aqui é as medidas que formos tomando, como bem dizia o Gonçalo, elas têm que ser muito estruturantes, porque, por exemplo, em Espanha e em Portugal, se calhar,
valia muito a pena nós olharmos para a idade média do parque automóvel que temos. Se olharmos para a idade média do parque automóvel que temos, que supera os 10 ou 12 anos, se calhar nós aí iríamos ter uma medida muito imediata de redução de emissões, mas era imediata. Portanto, nós hoje em dia estamos muitas vezes, enfim, porque vende muito bem. Eu acho que isto é assim, não há uma tecnologia, existem várias tecnologias. Na nossa companhia nós estamos em todas, nós estamos a desenvolvê-las todas, estamos a desenvolver a área de renováveis, a área de eletricidade e gás e os combustíveis sintéticos, enfim, digamos, de pegada de carbono igual nula ou inclusivamente negativa. Eu não estou, isto não é uma questão, não estou a vender um livro. A única coisa que eu acho é que nós, os mídia e a sociedade em geral, nós temos que olhar aqui para várias coisas. Isto não é dizer que vamos ser todos carbon neutral em 2050, que isso é muito fácil. A gente diz que em 2050 é carbon neutral e depois não sei quem é que vai cá estar para contabilizar isso. Eu acho que nós temos que ver onde é que temos que estar em 2025, onde é que nós temos que estar em 2030 e anos seguintes. E porquê é que eu digo isto? Porque nós, neste momento, na Europa, temos um problema que temos que resolver, que se chama economia e emprego. Economia e emprego. Isto é válido para quase todos os países e, sobretudo, no pós-pandemia. E, portanto, quando nós olhamos para isso, eu acho que é muito importante nós tomarmos as decisões mais corretas no sentido de não estar a deslocalizar a nossa indústria e não estar a deslocalizar o nosso emprego. A Europa, em termos médios, contabiliza aproximadamente 8% das emissões a nível mundial. 8% das emissões de CO2. 7,9%, para ser mais concreto. Tá? A Espanha é 1%. Portugal, não sei, tenho que ver os dados. Portanto, é disso que nós estamos a falar. E muitas vezes, estas decisões, que eu considero que são todas adequadas, estas decisões são adequadas. Agora, o que não podem ser é finalistas. Porque nós temos que pensar que existem muitas tecnologias, todas essas tecnologias nos têm que ajudar a descarbonizar a economia, mas nós temos que conseguir descarbonizar a economia com cabeça. E descarbonizar a economia com cabeça é depois não pagarmos a fatura elétrica ao preço que estamos a pagar. Agora está toda a gente a gritar. É muito simples. A fatura elétrica está-se a pagar estes preços por duas razões exclusivamente. Pelo preço do CO2, que é mercado especulativo puro, dos direitos de emissão de CO2, e pelo preço do gás. O gás subiu porquê? Porque tem havido sistematicamente uma pressão no sentido de desincentivar a produção de gás e eletricidade, a produção de gás, petróleo e gás, em concreto. Ora bem, quando não há gás e as companhias têm uma certa restrição para continuarem a fazer investimentos, quando o mercado sobe, a oferta diminui, o preço sobe. Portanto, neste momento, se perguntarmos às pessoas o que é que acham do preço na fatura elétrica, existem aqui duas grandes razões e não vale a pena nós depois andarmos à procura de outras explicações muito mais ribombantes. São muito simples. Há, de facto, um desequilíbrio no mercado de procura e oferta de gás que afeta, nomeadamente, um produto essencial, que é a eletricidade. Ora bem, quando falamos da transição energética, eu acho que nós temos que olhar isto a muito curto e médio prazo, temos que olhar para a economia, as empresas e o emprego e fazer essa transição de uma maneira muito inclusiva. Obviamente isto tem que ser mobilidade elétrica, mas isto tem que ser, os outros setores também têm que jogar nesta equação, porque senão eu penso que nós podemos estar a correr às vezes um bocadinho os riscos, a velocidade de transição, como qualquer velocidade, mas a velocidade de transição tem custos, e eu costumo sempre dizer, olha, a maior velocidade, maiores custos. Claro, e diria até acrescentava um ponto que tem sido tem havido alertas um pouco por todo o mundo, que é a sobrecarga da rede elétrica pode e vai resultar mais cedo ou mais tarde em apagões mais frequentes e com alguns problemas. Mas queria aproveitar estes últimos minutos do nosso programa, mesmo no fim, para falar um pouquinho de política, até porque já há pouco a Daniela também falou das semelhanças e da proximidade. Há 2 semanas nós podíamos estar a assistir em Espanha, ou temíamos poder estar a assistir em Espanha a uma crise política em torno do Orçamento de Estado semelhante àquela que aconteceu em Portugal. Não aconteceu, o orçamento está garantido.
No entanto, talvez porque a pressão política em Espanha, Daniela, do lado da direita é provavelmente maior do que em Portugal, e esse risco é mais facilmente percepcionado pelos partidos que hoje estão também no poder. Em Espanha, concordas com isto? Embora em Portugal possa haver incógnitas nas próximas eleições legislativas, mas à partida em Espanha a percepção da pressão da direita é maior, concordas? Em termos de sondagens, em termos da própria importância do Vox, e falando aqui na extrema-direita, em relação eu diria, ao Chega e ainda um partido que será um pouco embrionário com as características que o Chega tem em relação ao Vox, mas indo diretamente ao orçamento, e que foi aprovado na Generalidade na semana passada, Pedro Sánchez conseguiu reunir os apoios necessários depois de semanas e semanas de negociações ao mais alto nível com diferentes partidos políticos. Há uma diversidade enorme aqui no Parlamento espanhol, como se sabe, muitos partidos, muitas pequenas arestas que há sempre que limar nesta negociação, mas conseguiu chegar-se a acordo, aquilo que não aconteceu em Portugal. A direita aqui, apesar também de algumas lutas internas, parece neste momento mais consolidada. Há aqui agora também que ver como se vai posicionar a Presidente da Comunidade de Madrid, que é uma mulher que tem tido algum destaque e algum relevo dentro do Partido Popular, mas não parece desde já, neste momento, uma ameaça direta para a liderança de Casado, enquanto Portugal vai então a eleições. Espanha espera terminar esta legislatura com uma Catalunha aparentemente mais calma, depois também de toda a situação do processo relacionado com o referendo na Catalunha, com a saída também dos políticos detidos, vistos como presos políticos para alguns espanhóis, e, portanto, a situação neste momento política em Espanha não é tão densa, diria, e não leva a eleições, por exemplo, como está a acontecer em Portugal com esse orçamento do Estado que não foi viabilizado. Meus senhores, muito obrigada. Sei que têm todas agendas apertadíssimas e que já estão a tocar as campainhas aí à volta para voltarem às vossos afazeres. Muito obrigada por toda a disponibilidade. Foi um gosto imenso aprender convosco, estar convosco, e muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Deus, obrigado. Um abraço.